Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar da obra Dom Pedro I. A História Não Contada é uma obra magistral que mergulha nas entranhas da vida e da personalidade multifacetada de um dos personagens mais intrigantes da história do Brasil. Nesta nova edição, revista e ampliada, o autor revela uma profundidade ainda maior ao desvendar os segredos do homem por trás do mito através de cartas e documentos inéditos. Escrito de forma envolvente e meticulosamente pesquisado, o livro apresenta uma narrativa cativante que desfaz muitos dos estereótipos sobre Dom Pedro I. Através da análise de correspondências privadas e documentos até então desconhecidos, somos transportados para os bastidores da vida deste monarca controverso, permitindo-nos vislumbrar suas motivações, medos e anseios mais íntimos. A riqueza de detalhes históricos e a minuciosa contextualização dos eventos proporcionam uma compreensão profunda do contexto político, social e pessoal que moldou a trajetória de Dom Pedro I. O autor habilmente traça um retrato humano e complexo do imperador, mostrando sua paixão pela pátria, suas lutas pessoais, suas relações tumultuadas e seus dilemas como governante. Além disso, a nova edição, revista e ampliada, acrescenta camadas de profundidade à narrativa ao apresentar novas descobertas e análises que enriquecem ainda mais a compreensão do legado e da influência de Dom Pedro I na formação do Brasil como nação independente. Alguns pontos abordados na obra. 1. Juventude e formação. O livro explora a juventude de Pedro de Alcântara, desde sua educação em Portugal até a mudança para o Brasil, detalha seu ambiente familiar, as influências políticas e intelectuais que moldaram seus primeiros anos e como essas experiências o prepararam para assumir responsabilidades como futuro imperador. 2. Independência do Brasil. Um dos pontos altos da obra é a descrição dos eventos que levaram à proclamação da independência do Brasil. O autor mergulha nos bastidores políticos, mostrando como Dom Pedro I lidou com as pressões locais e internacionais, revelando detalhes das estratégias, alianças e conflitos que culminaram na separação do Brasil de Portugal. 3. Vida pessoal e relações. A obra não se limita ao aspecto político. Ela também explora a vida pessoal de Dom Pedro I, detalha seus relacionamentos familiares, incluindo a influência de sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, e suas ligações amorosas, como o famoso caso com Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. 4. Conflitos políticos e embates ideológicos. A história política de Dom Pedro I é complexa, marcada por conflitos com diferentes facções e ideologias. O livro aborda suas disputas com a Assembleia Constituinte, suas tentativas de estabilizar o país após a independência e os embates que resultaram em sua abdicação. 5. Legado e influência. Além de narrar sua vida, a obra também analisa o legado deixado por Dom Pedro I, examina como suas ações e decisões influenciaram o Brasil como nação independente, tanto em termos políticos quanto culturais, e como sua figura continua a ser debatida e interpretada na história brasileira. Dom Pedro I faleceu em circunstâncias que ainda suscitam debates históricos. Após sua abdicação do trono brasileiro em 1831, retornou à Europa e se envolveu na política portuguesa, assumindo o trono de Portugal em 1834 como Dom Pedro IV. No entanto, sua saúde começou a deteriorar-se rapidamente. A causa oficial de sua morte, em 24 de setembro de 1834, foi tuberculose, embora existam teorias e especulações sobre outras possíveis doenças,
como cirrose hepática ou problemas renais. A rápida deterioração de sua saúde é frequentemente atribuída ao estresse e à tensão emocional resultantes das crises políticas enfrentadas por ele. Quanto aos outros familiares de Dom Pedro I, a história de sua família é repleta de eventos marcantes. Imperatriz Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I, desempenhou um papel fundamental como parceira política e cultural. Apesar de sua morte precoce em 1826, sua influência perdurou, principalmente através de seus filhos. Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, conhecida como a amante mais famosa de Dom Pedro I, teve um papel significativo em sua vida pessoal. Eles tiveram vários filhos juntos, e a relação deles gerou considerável controvérsia na corte. 3 filhos. Dom Pedro I teve uma série de filhos, alguns deles com diferentes mulheres. Seus filhos com a Imperatriz Leopoldina, como Dom Pedro II, que se tornou imperador do Brasil, e outros filhos de relacionamentos extramatrimoniais, tiveram influência na história do Brasil. 4. Família Real Portuguesa. Após sua morte, seus filhos e descendentes continuaram a desempenhar papéis significativos na história do Brasil e de Portugal, com alguns deles ascendendo ao trono português e mantendo laços estreitos com a história política desses países. Em suma, Dom Pedro I, A História Não Contada é uma obra essencial para quem deseja entender não apenas a história do Brasil, mas também a complexidade e a humanidade por trás do líder que desempenhou um papel crucial na independência do país. Com uma narrativa envolvente e embasada em documentos inéditos, esta obra se destaca como uma referência indispensável para compreender a figura fascinante de Dom Pedro I. O link para adquirir a obra está na descrição. Se inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e ative as notificações.